Boa noite, André Ventura, agora em direto por videoconferência. O senhor está a fazer campanha eleitoral num momento de crise energética totalmente imprevista? Boa noite e boa noite aos telespectadores. Deixo-me começar por dizer isto. Eu acho que é nestes dias e nestes momentos que nós devemos ter a capacidade também de dizer o que correu mal. E houve um aspecto que me preocupou particularmente e que eu tive a oportunidade, como disse agora, de fazer menção, que é este, e é fácil de perceber como é que nós recebemos tantos avisos, e hoje ficámos completamente às escuras em relação ao que estava a acontecer e em relação às causas e em relação às consequências e ao modo de lidar com isto. Nós recebemos avisos quando pode haver uma zona de incêndios. Nós, durante o Covid, recebemos não sei quantos avisos em relação a uma série de situações de emergência, mais ou menos sanitária, em relação às tempestades e às cheias. E hoje, há uma hora que ninguém sabe o que está a acontecer. Umas pessoas têm rede, outras não têm, as comunicações caem, o país fica sem eletricidade e não há uma mensagem para as pessoas a dizer o que é que se passa. O país não parou, Sr. Deputado. Como sabe, houve muitas... Os órgãos de comunicação social estiveram em todo o país a cobrir, as pessoas foram tendo acesso da maneira como puderam, através das redes sociais também, portanto o país não parou. Mas o senhor disse na sua publicação, foi o salve-se quem puder, com enorme impacto... Deixe-me concluir, por favor. Obrigado. Com enorme impacto nas famílias e nas empresas e na sociedade em geral, perante uma situação de crise energética imprevista. É digno de um candidato a primeiro-ministro dizer-se que não se sabe como é que se anda a pagar salários a tanta gente? É, porque os senhores não são a Proteção Civil, os senhores não são as autoridades do Estado. Os senhores são comunicação social, não é os então o que é que teria senhores feito diferente, como é que as pessoas devem comportar. O que é que teria feito diferente, Sr. Deputado? Deixa-me terminar. Portanto, o que aconteceu foi que nós ficámos todos às escuras durante um dia todo. Desculpe lá, não tento branquear a atuação do governo. O governo atuou mal. Porque as autoridades que deviam ter comunicado às pessoas a dizer passa-se isto, há uma emergência, mesmo não sabendo ainda se era um ciberataque, se era uma questão de falha energética, de abastecimento na rede, etc. Deviam ter dito às pessoas, está-se a passar isto, atuem desta forma, mantenham a calma, vamos ter uma luta para reabastecer dentro de 3 horas, 4 horas, 5 horas. Nada. Ficámos e como é que, por exemplo, com as mensagens, Sr. Deputado, como é que teria feito isso, que isso acontecesse, havendo tantas zonas no país onde não houve cobertura de telemóveis e onde as pessoas não conseguiam fazer chamadas nem receber simples SMS, Sr. Deputado? Parece que vivemos. Ouça, mas isso já aconteceu no passado. Precisamente como é que era a solução então que o Sr. Deputado teria arranjado se fosse Primeiro-Ministro? Quando há incêndios, como sabe, muitas ligações ficam cortadas. E não é por isso que deixamos de ter avisos. Não é por isso que deixamos de ter comunicação. Hoje não tivemos comunicação. E o Governo procurou agora às 8 da noite ou às 9 da noite enviar uma mensagem para as pessoas que devia ter ido ao meio-dia. Devia ter vindo ao meio-dia. Mas o Primeiro-Ministro pode não saber o que se passa. E pode estar não bem informado em relação ao que se passa num caso de corte de energia inesperado e inédito. Mas não deve vir falar ao país quando a situação está absolutamente a caminhar para a normalização. Sabe quando é que era preciso ouvir o Primeiro-Ministro? Era às 3 da tarde. Era quando os hospitais, em muitas esquadras... Olha, o Primeiro-Ministro falou ao país por volta das 3h20 da tarde, Sr. Deputado. E estavam às escuras. O Primeiro-Ministro falou ao país por volta das 3h30 da tarde na residência oficial. Agora ouvimos o Primeiro-Ministro dar uma explicação. Esta explicação devia ter sido dada primeiro da Proteção Civil ou das autoridades do Estado e não veio. Desculpe, mas não veio. Não me consegue desmentir porque eu sei que também não recebeu uma mensagem. Nem ao meio-dia, nem à 1. Não recebeu. Porque ninguém recebeu. Então você também não pode ter desmentir, Sr. Deputado. Eu só gostava era para terminar a nossa conversa, porque não temos muito tempo. Gostava só de lhe perguntar o que é que o senhor, se fosse Primeiro-Ministro, então o que é que teria feito de maneira diferente? Eu vou-lhe já dizer, mas tem que me deixar falar. Já não temos muito tempo. O que eu acho eu não compreendo que num país que tem estruturas para tudo e para nada, que tem distribuição de estruturas, como eu disse no post que fiz, para todo o tipo de coisas, que paga contratos milionários às elétricas e à Proteção Civil, não tenha uma mensagem para os portugueses num dia de crise. Eu isso não compreendo. O que é que eu faria diferente? Eu digo o que é que eu faria diferente. Eu vou dizer o que é que eu faria diferente. Nunca deixaria o país às escuras durante o dia todo. Nunca. Como? Falaria com o país, diria ao país o que se passa e como é que as autoridades e as forças de proteção civil devem colaborar. Sr. Deputado, como é que teria dito isso ao país? Igualmente importante. Como é que teria dito isso ao país, Sr. Deputado? Dois igualmente importante. Nunca não teria quer responder a como é que teria dito ao país, como é que teria dito ao país a situação?
Deixe-me só, já respondo a isso, mas deixe-me só Mas terminar o pode meu responder raciocínio. agora e depois Porque acho que é continua com o importante seu que as pessoas raciocínio, Sr. compreendam Deputado. porque é que estamos a ter a crise energética que estamos a ter. É que não é por acaso. É porque nos deixámos ficar completamente dependentes. Fechámos as nossas centrais, fechámos as nossas próprias centrais, ficámos dependentes da energia e do abastecimento espanhol, ao contrário do que disse o Primeiro-Ministro. Mandaram-nos fechar as nossas Sr. centrais. Deputado, PS sabe bem e que PSD o mercado ibérico de eletricidade está feito num PS formato europeu e PSD de interdependência fizeram entre todos os PS Estados-membros. e Portanto, P- não ficámos dependentes. Há PS há e uma PSD. rede, certo, em que o país está Desculpe, integrado há já pelo desculpe, menos 20 anos. desculpe. Mas está-me a entrevistar ou está a debater comigo? Não, eu não Se estou quiser a debater comigo, entrevistar, eu só debato estou a... consigo. O senhor Mas está eu a quero dizer que nós perguntar se estamos está a fazer o dependentes papel. do Se quiser estrangeiro. fazer o papel de debater comigo, como se fosse candidato do PSD ou do De PS, eu todo. faço Eu consigo. gostava que Agora o senhor deixe-me me terminar. respondesse à O senhor é pergunta que eu lhe fiz jornalista, há estava a pouco. fazer uma Como é que pergunta teria e eu falado com o gostava de poder país? terminar. Eu Como gostava é de que teria poder falado com o terminar. país, Sr. Deputado? Eu estava a poder terminar, obrigado. Agradeço-lhe isso. Nós estamos numa crise energética porque ficámos dependentes da importação de energia. E desculpe, isto tem dois responsáveis que têm que ser ditos hoje, que se chamam PS e PSD, que nos fizeram ter contratos milionários com as produtoras, que nos fizeram ficar dependentes da energia em Espanha, quando fechámos as nossas centrais de carvão. E, portanto, perguntam-me assim, o que é que eu faria diferente como Primeiro-Ministro? Eu nunca deixaria que Portugal chegasse a um nível de dependência brutal como chegámos, porque nós devemos ter soberania energética. E isso faz toda a diferença para um Primeiro-Ministro. Eu não gostava de deixaria o voltar, país às Sr. escuras, Deputado, mas àquilo que também ainda não me deixaria o respondeu. país sem Como é que teria soberania falado ao país? energética. Como é que teria falado ao país quando, por volta do meio-dia, o Ministro da Presidência falou às televisões? Por volta das 3 da tarde, o Primeiro-Ministro falou a partir da residência oficial. O que é que o senhor teria feito de diferente, sendo que houve também SMS da Proteção Civil que muitas pessoas não receberam porque as telecomunicações, as redes, caíram, como é óbvio? Olha, eu faria diferente o seguinte: ao primeiro momento de uma crise que se soube às 11h33, como disse o Primeiro-Ministro, que era nacional e brutal, empenharia todos os esforços para que, as autoridades de proteção civil chegassem ao país todo o mais rápido possível a comunicar com as pessoas e a dizer-lhes o que se passou, como já aconteceu em muitos outros casos e em muitas outras calamidades e catástrofes nacionais. 2, eu certamente não esperaria pelas 9h30 da noite para dizer às pessoas o que tinha ou poderia ter acontecido e o que estava prestes a acontecer do ponto de vista da normalização. O que aconteceu hoje foi uma falha a todos os níveis de comunicação do governo. É verdade, como diz, é verdade, que algumas pessoas não tinham rede durante o dia. Mas olha, E como é que elas haveriam de receber as mensagens, Sr. Deputado? Como é que o senhor teria feito então diferente? É que eu não consegui perceber. Eu e muitos milhões tínhamos rede para receber SMS e não recebemos nenhuma mensagem da Proteção Civil. Muitas pessoas não receberam, não tinham rede, Sr. Deputado. Estavam em zonas onde as antenas de telecomunicações não tinham cobertura. Exato, é isso que eu lhe estou a dizer. Portanto, não podiam receber SMS, noutros locais e noutras calamidades, tivemos a capacidade, como devíamos ter, aliás, enquanto país em situação de emergência, quando as redes de telecomunicações estavam a funcionar normalmente, certo? Nós não podemos, ouça, se eu consigo receber SMS de outras pessoas, também recebo da Proteção Civil. Você não brinque comigo. Quer dizer, se eu consigo receber uma SMS da minha mãe, do meu pai, do meu tio, também recebo da Proteção Civil. O nosso tempo, infelizmente, já vai largamente para além daquilo que estava previsto. Nós já não temos muito tempo, temos de ficar por aqui e eu agradeço, Sr. Deputado. Já agora gostava só de terminar a perguntar-lhe, o Sr. Deputado e o Chega gostariam que o Parlamento tivesse algum tipo de atividade específica à atuação deste Governo em relação ao que aconteceu no dia de hoje? Ouça, nós podemos tentar mentir às vezes que quisermos. As pessoas não são parvas, as pessoas sabem a verdade. Não vale a pena dizer que não havia comunicações quando havia pessoas que estavam a receber comunicações e não receberam nenhum aviso da Proteção Civil. Algumas antenas funcionavam, outras não. Houve uma disrupção generalizada no país. Mas ouça lá. Como é que se recebe chamadas de umas pessoas e não se recebe da Proteção Civil? Está a brincar comigo ou quê? Não, Sr. Deputado, como eu já lhe disse, eu não brinco, Sr. Deputado, e estou a fazer perguntas. Sr. Deputado André Ventura, eu agradeço imenso ter estado disponível para estar a falar connosco. A nossa conversa já dura 10 minutos, nós temos de ficar por aqui. Agradeço-lhe muito. Muito obrigado e muito boa noite. A verdade é que hoje a Proteção Civil... Então, eu não sou apoiante do Chega, mas eu acho que há um grande problema com a comunicação social hoje em dia e acho que isto devia parar, porque o comportamento deste repórter é completamente vergonhoso, não é? Um repórter não tem que argumentar contra desta forma, chegando a ser desrespeituoso, a forma como ele está a falar com o André Ventura. É a mesma coisa que
Imagina que vais a um psicólogo e o psicólogo começa-te a dar conselhos e a fazer escolhas por ti e não funciona dessa forma, não é? E eu acho que isto é uma vergonha. Independentemente da posição política de quem quer que seja, acho que aqui o repórter teve muito mal, faltou-lhe ao respeito, desligou, deixou-a falar sozinho. E mesmo a forma como colocou as questões, demonstrou de uma forma muito transparente que ele não gosta do André Ventura. E até não tem... Ele é uma pessoa, não é? Ele pode não gostar. Só que tu transpareceres isso quando estás a fazer uma reportagem, dares a tua opinião pessoal desta forma desrespeituosa sobre um deputado, é incorreto. E eu acho que a forma como isso faz é vergonhoso. Acho que não é o caminho e fica mal. Basicamente é também mais do mesmo. Só vim aqui dar um pouco da minha opinião. E é basicamente isso. Obrigado por teres visto o vídeo. Fica bem.